Oi, gente. Boa noite. Hoje eu tô em um lugar diferente. Hoje eu estou na casa da minha amiga estudando e a gente vai ver sobre os hormônios adrenocorticais, né? Os hormônios produzidos pelas glândulas adrenais, né? Ou glândulas suprarrenais, né? Que são aquelas glândulas que ficam em cima do rim em si, né? Então, a adrenal ou glândula suprarrenal, ela é uma glândula composta por córtex, que seria a parte periférica, assim, e pela medula. No córtex, a gente tem a divisão de 3 zonas. E é muito importante a gente entender essas 3 zonas, saber elas, porque cada zona vai ser responsável por produzir um hormônio específico. Então, a gente tem a zona glomerular, que produz a aldosterona. A gente tem a zona fasciculada, que vai produzir o cortisol. E a gente tem a zona reticular, que eu peço perdão pelo barulho, tá? E tem a zona vou tentar falar mais alto. Tem a zona reticular, que vai produzir os andrógenos, né? O androgênio, né? Que a gente tem. Cada zona, que nem eu falei, ela é responsável por produzir um hormônio especial. Eu não sei dizer se isso vai cair na prova, mas o professor falou que cai geralmente em prova de concurso. Então é bom a gente saber. Então, como que eu gravei? Zona glomerulosa. Eu sei que a zona glomerulosa é aldosterona. Para mim as palavras são parecidas. Zona reticular, fasciculada, aliás. Zona fasciculada. Só tem A. E a única palavra, e o único hormônio que não tem A é o cortisol. Então, fasciculada vai ser o contrário. Fasciculada, cortisol. E a reticular, o que sobra é os andrógenos, androgênios. E como que vai funcionar quimicamente a secreção desses hormônios? Os hormônios produzidos pela adrenal, eles são os hormônios esteroidais, ou seja, são hormônios derivados do colesterol. Então, para a produção desses hormônios, é necessário ter o colesterol. E como é que vai funcionar? O processo, a produção desses esteroides adrenais, esses hormônios adrenais, vai depender da entrada do colesterol na mitocôndria. E assim, esse processo, a entrada do colesterol dentro da mitocôndria, ele é regulado por uma proteína que a gente chama ela de STAR, que é S maiúsculo, T minúsculo, AR maiúsculo, STAR. Sem a STAR, mesmo que haja colesterol, sem ela não tem como ter a produção desses hormônios. Ela que vai ser a proteína que vai reguladora, a gente chama de proteína reguladora STAR. E como é que vai funcionar? O colesterol, por meio da STAR, ele entra dentro da mitocôndria e na mitocôndria esse colesterol vai ser convertido em pregnolomas. E esse pregnoloma, a partir daí, de acordo com algumas vias enzimáticas, ele vai produzir ou colesterol, ou cortisol, ou aldosterona, ou os andrógenos. Isso também vai depender não só da via enzimática, mas também de qual zona ele vai estar. Se é a zona glomerulosa, se é a zona fasciculada ou se é a zona reticular. Então, é bom a gente entender isso. Em relação ao transporte dos hormônios, vamos agora falar dos hormônios em si. O cortisol, ele circula ligado a uma proteína que a gente chama ela de CMG, ou se não, transcortina. A maior parte do cortisol é circulado no sangue por essa proteína CBG ou transcortina. A outra parte tem uma porcentagem, tá? 94% tá ligado a essa proteína. E os outros 6% que estão circulando livremente, é esse 6% que vai realmente, que é a formativa que a gente diz, que ele realmente vai desempenhar o papel de hormônio em si. Aí, peraí que eu tenho que me achar aqui. Olha só. Ih, não anotei não. Ah, tá aqui. Em relação à aldosterona, ela apresenta 50% tá na sua forma livre, tendo ação em locais imediatos sobre o tecido, sabe?
isso só que a gente precisa entender, essa parte do slide falando sobre isso. Agora, quais são as funções desses hormônios em si? A aldosterona, quando a gente fala de aldosterona, ela vai estar envolvida com o rim, né? Porque ela tá a principal função da aldosterona é participar do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é aquele hormônio regulador que vai regular a pressão arterial. Mas antes disso, olha só, quais são os outros efeitos dela? Primeiro, ela aumenta a bomba de sódio e potássio ATPase no túbulo coletor. Se ela está aumentando a bomba de sódio e potássio ATPase, vai ter o equilíbrio, assim, normalmente, né? Ela aumenta a permeabilidade do sódio da membrana. Se você está aumentando a permeabilidade do sódio na membrana, mais sódio vai entrar na membrana, mais sódio vai ser reabsorvido. Então, se você está reabsorvendo mais sódio e mais água, você não vai ter aumento da pressão arterial. Então, toda vez que a gente reabsorve mais sódio, mais água, geralmente tem eliminação de potássio aqui, tá? Então, aumentou a bomba, sódio, potássio, ATPase, você vai absorver mais sódio. Absorvendo mais sódio, a água, ela segue o caminho da osmolaridade. Então, você está reabsorvendo mais sódio, está reabsorvendo mais água. Consequentemente, o que vai acontecer depois? Vai ter a secreção do potássio no túbulo, acho que é no túbulo, eu não sei, no túbulo coletor, acho, ou no túbulo. Vai ser a eliminação do potássio, o potássio vai ser eliminado na urina. Olha só, se você está reabsorvendo, você tem maior reabsorção de sódio nos túbulos renais, olha só, a aldosterona, ela aumenta a reabsorção do sódio nos túbulos renais, sem aumentar a concentração de sódio no sangue. Então, vai aumentar a concentração nos túbulos, mas não aumenta a concentração no plasma, no sangue em si. Novamente, reabsorveu potássio, você vai estar reabsorvendo água. Aí, vai aumentar a pressão arterial. Aí, quando aumenta a pressão arterial em determinado nível, vai ativar o mecanismo de escape da aldosterona, ou se não, diurese por pressão. Então, o que vai acontecer na diurese por pressão? Vai ter um limite máximo, assim, para que não ultrapasse muito, vai acontecer a diurese. Então, vai ter a eliminação de sódio e água na urina para manter essa essa pressão, vamos dizer assim, controlada. Outra coisa é que, foi o que eu falei, essa diurese de pressão impede que o sódio plasmático aumente excessivamente, para que não tenha uma pressão arterial elevada. Efeitos do potássio sobre a aldosterona. Na verdade, eu coloquei esse título, mas está mais para os efeitos da aldosterona sobre o potássio. Lembra que eu falei que quando você tem maior absorção de sódio, você vai ter uma excreção de potássio? Então, se você tem um hiperaldoteronismo, ou seja, maior concentração de aldosterona, você vai ter maior absorção de sódio e potássio. O que vai acontecer? Vai ter a secreção do potássio nos túbulos renais. Então, vai ter a eliminação do potássio. Vai causar uma hipocalemia. Então, altos níveis de aldosterona, maior absorção de sódio, maior absorção de água, cai potássio, causando isso quando está em excesso, tá? Uma hipercalemia, né? Que eu falei, hipercalemia. Eu sempre confundo hipercalemia com hipercalcemia. E qual é o problema de você causar uma hipo, tá, gente? Eu falei hiper, mas é hipo, uma hipocalemia. E qual é uma hipocalemia? Em relação, então, quando você tem baixo nível de aldosterona. Se você tem deficiência nesse nível de aldosterona, pouco sódio e pouca água vai ser reabsorvido, certo? Então, o que vai acontecer? Vai ter uma alta concentração de potássio. Agora vai ter uma hipercalemia aqui. Se você tem uma hipercalemia, o problema de você ter essa grande quantidade de potássio
que pode causar arritmias cardíacas, sabe? Então é perigoso em relação a isso. Aí é tanto que a gente usa antiarrítmicos para agir sobre isso e blá 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 blá, que talvez eu fale gravando um vídeo sobre fármaco. A aldosterona, outra coisa que a aldosterona causa, ela aumenta a eliminação, a secreção de hidrogênio nos túbulos renais. Geralmente essa secreção toda vez que eu falo secreção, gente, é eliminação, tá? É porque é secreção que vai secretar a substância dentro dos túbulos renais, é nos túbulos renais que ele vai eliminar, através da urina, tá? Então, assim, se você tá aumentando a secreção de hidrogênio, pode ter o risco de você ter uma alcalose metabólica, né? Alcalose ou acidose? Que eu anotei. Alcalose metabólica. Uma outra coisa que acontece é que assim, como é que vai regular a secreção dessa aldosterona? O que regula? Primeiro, a quantidade de potássio, né? Se você tem muito potássio, o que vai acontecer? Vai ter uma maior secreção de aldosterona no túbulo. Só que aí, no caso... Peraí, que eu perdi meu raciocínio. Eu tinha perdido meu raciocínio. Mas assim, você tem alto nível de potássio plasmático. Aí, a glândula suprarrenal, ela vai liberar alta quantidade de aldosterona. Essa aldosterona vai nos tubos coletores, e é nos tubos coletores que ela vai aumentar a quantidade. Aí, o que vai acontecer? Peraí. Eu me perdi em quesito de tubos, eu tô falando de tubos toda hora, enfim. A alta secreção plasmática vai ter mais liberação de aldosterona. A aldosterona vai aumentar, então mais sódio e água vai ser absorvido, que vai fazer com que diminua, que aumente a excreção de potássio. Outra coisa, o aumento... o sistema renina-angiotensina-aldosterona também vai influenciar isso. Relembrando como é esse sistema. Pressão tá baixa, o rim vai liberar renina. A renina vai lá fazer seu papelzinho lá e vai ativar a angiotensina 1. Vai vir a enzima ECA, vai transformar a angiotensina 1 em angiotensina 2, que é um importante vasoconstritor, que vai acabar ativando a aldosterona, e essa aldosterona vai reabsorver mais água e mais sódio, aumentando a pressão. Esse é o sistema. Esse é a principal fonte que vai regular a aldosterona, tá? Os outros também regula, mas esse é o principal. Outra coisa que também aumenta a absorção da aldosterona é se você aumentar os hormônios ACTH, que é os hormônios adrenocorticotróficos, né? Que esses hormônios adrenocorticotróficos, eles aumentam essa produção dessa aldosterona. Então, em relação à aldosterona, eu acho que eu cheguei a falar. Agora, outra coisa, tem os efeitos da aldosterona sobre as glândulas sudoríparas, né? Que assim, a aldosterona, ela vai reabsorver mais sódio, mas ela também vai reabsorver cloreto. E isso é importante porque vai preservar o sódio em ambientes muito quentes. Outra coisa que ela faz em questão da saliva, ela vai reabsorver sódio e água. Aí, vai manter meio que o sódio na saliva, vai fazer com que você evite perda de sódio pela salivação excessiva, alguma coisa assim, se eu não me engano. E no intestino vai aumentar a absorção de sódio de água. Caso você tenha uma deficiência de sódio e de água, na verdade, caso você tenha uma deficiência da aldosterona no intestino, o que pode acontecer? Pode ter uma diarreia. Vai ser uma diarreia por perda de sal. Agora, em relação às funções dos glicocorticoides. O glicocorticoide ou cortisol, assim, ele vai ter a função meio parecida com o GH,
que eu falei sobre ele, né? Assim, ele vai estimular também a gliconeogênese. O cortisol, ele vai estimular também a lipólise. Então, assim, e isso vai estar envolvido também com o tecido adiposo, porque você estimulando a glicólise e estimulando a lipólise, porque, se eu não me engano, ele também dificulta, ele diminui a utilização da glicose pelos tecidos periféricos. Então, pacientes que possuem muita, vamos dizer, abuso, assim, muita produção de glicocorticoides, ou que fazem uso excessivo de glicocorticoides, o que pode acontecer? Obesidade central, lembra que eu falei lá em relação ao tecido adiposo, que eu expliquei justamente essa parte da lipólise, né? Porque ele vai estimular a lipólise, ele vai estimular a gliconeogênese, então vai ter acúmulo de gordura abdominal, vai causar obesidade, né? Porque você vai ter a diminuição da glicose pelos tecidos periféricos. E outra coisa que vai acontecer vai aumentar a resistência, vai causar resistência à insulina, tá? Porque vai estar envolvido também com esse quesito aqui. Isso em relação aos carboidratos, tá? E assim, quem faz o uso de glicocorticoides em excesso ou produzem glicocorticoides em excesso pode ter a síndrome de Cushing. Que você vai acontecer? A paciente vai ter a face de lua cheia, que vai ser uma face, o rosto vai ser mais arredondado, vai ter estrias, vai apresentar acne, vai ter a giba de búfalo, né? De búfalo, de boi, que eu não lembro. A giba dorsal aqui, que vai... Você já viu cupim de boi? Então vai ter um cupim de boi aqui, isso aqui ser de gordura e tudo mais. Aí tem o controle, o eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, em que o hipotálamo, ele vai secretar, eu falei isso, eu acho que eu não cheguei a falar isso. Eu falei isso pra mim, né? Mas eu não falei isso no vídeo, quando eu expliquei. O hipotálamo, ele secreta o CRF. O CRF, ele é um hormônio que vai estimular a hipófise a secretar ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrópico. Se você está estimulando o ACTH pela hipófise, esse ACTH, ele estimula a adrenal a liberar, a produzir mais cortisol. Tem um feedback negativo, né, que o cortisol ele vai inibir tanto o CRF, que vai inibir tanto esse ACTH. E outra coisa muito importante, que os níveis, tem o nível circadiano, ou seja, os níveis de cortisol, eles normalmente são elevados no nível pela manhã, tem o pico quando você acorda, e noturno assim ele já diminui. E alterações no sono, tá, modificam esse ciclo. Outra coisa agora é sobre os hormônios androgênicos, andrógenos, adrenais. Os principais dele é o DHEA. Eu não sei o nome desses hormônios não, peraí. Os principais é a testosterona, dihidrotestosterona, que é o DHT, a dehidroipinosterona, dehidroepiandrosterona, DHEA, que foi o que eu falei, e o sulfato de nome complicado, enfim. O que os andrógenos adrenais em si têm? No homem tem pouca importância, porque vai ter a testosterona para isso, vai manter a testosterona, os testículos vão produzir a testosterona, então, tipo, não vai ter tanta influência. Agora, a glândula adrenal na mulher tem muita influência, porque não vai ter os testículos para produzir esses hormônios androgênicos. Então, vai depender da glândula suprarrenal mesmo. No caso das mulheres, o papel desses androgênios, não sei pronunciar isso, gente, perdão, vai influenciar no libido, na pilificação, que é o crescimento de pelos corporais e pubianos. Em excesso pode causar masculinização. E é isso. Não tem. E tem umas anormalidades, tem o hipoadrenalismo, que causa doença de Addison, que é a deficiência do cortisol e da aldosterona.
Fizemos então da aldosterona e do cortisol. Tem o hipoadrenalismo, ou seja, a baixa quantidade de hormônios adrenais causa essa doença de Addison. A grande quantidade de hormônios adrenais hiperaldosteronismo causa síndrome de Cushing, né? Por excesso de glicocorticoides. Tem a alta quantidade de aldosterona causa síndrome de E a síndrome adrenogenital é devido pelo excesso das adrenais. Em relação aos hormônios adrenocorticotróficos, os hormônios adrenocorticais, hormônios produzidos pelas glândulas adrenais, é isso. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu tento ajudar. Beijinhos pra vocês.